Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começa hoje o programa Cultura Geral discutindo mais uma vez a democracia, que vai ser o tema, do programa daqui até o final do mês de setembro, em que a gente precisa discutir, conversar, dialogar, entender um pouco mais do nosso processo democrático, das nossas fragilidades e o que a gente tem de desafio daqui para frente, né? Cacai disse muito bem aqui que defender a democracia hoje é o maior dos enfrentamentos que a gente precisa fazer com relação à sociedade brasileira e se não também por conta da América Latina, né? Para a gente falar sobre esse assunto mais uma vez, a gente está trazendo aqui a Vanessa Carvalho. Vanessa que tem nos acompanhado aqui no Cultura Geral, lá do Rio de Janeiro, de Teresópolis, né? Fazendo esses enfrentamentos, essas contribuições de conteúdo, ajudando a gente de todas as formas a entender um pouco mais desse momento que a gente está vivendo também. Vanessa, é um prazer te receber aqui nas telinhas de Minas Gerais e também pelas ondas do rádio em Curitiba, para a gente poder falar desse assunto tão importante que é a defesa do nosso processo democrático, mas não só isso, né? Quais são as facetas do neoliberalismo, do capitalismo, como quem quer que seja queira chamá-lo, aliás, é muito importante que a gente faça essa análise, né? Não só de contraposição, mas também de posição colocada em relação ao capitalismo, como ele se transmuta e como que ele sequestra as pautas, e essas pautas passam a ser definidas pela grande mídia, pelas pessoas, não é porque as pautas, por exemplo, que são colocadas não sejam importantes, elas são importantes, mas também a gente precisa transcrever ou palavrar, né, usar as palavras para a gente poder colocar também dentro daquilo tudo que é a defesa da democracia, mas os aspectos democráticos que é dentro do conteúdo da democracia, como, por exemplo, mobilidade social, que é o que não acontece no Brasil, hoje principalmente, e essa situação de famintos que a gente presencia hoje muito claramente na sociedade brasileira, com 33 milhões de pessoas passando fome. Vanessa, é um prazer te receber mais uma vez, seja muito bem-vinda. Desculpa essa introdução grande, mas eu acho que é salutar fazer essas interlocuções para que as pessoas nos entendam do outro lado da telinha. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Ederson, é um prazer muito grande falar com vocês, com o seu público também. Não achei longa, pelo contrário, eu acho que as suas pontuações são importantes. A gente vive num momento que o contexto hoje no Brasil é de muita atenção ao nosso sistema democrático, ao que nos permite ter expressão, né? Então, acho que todas essas suas pontuações estão todas interligadas e importantíssimas que sejam feitas nesse momento. Muito bem, Vanessa. Como é que você tem visto esse momento que a gente está vivendo? Como é que você encara esses desafios, já que, de certa forma, somos todos militantes da democracia, mas, essencialmente, quando a gente pontua da mobilidade social, né, quando a gente percebe, por exemplo, que não só não está havendo mobilidade social, mas também um cerceamento dessa condição de construção desse tipo de mobilidade, ou seja, o sujeito ele pode nascer e crescer numa determinada classe social, mas as oportunidades do Estado precisam ser dadas para que ele consiga ascender
para outra classe social e melhorar a sua condição de vida. Isso que é chamado de mobilidade social. Como é que você tem percebido tudo isso? Não estou falando para você, não, tá? Estou falando para o público, para que eles nos entendam, né? Para a gente não ficar muito acadêmico aqui e as pessoas não entenderem o que a gente está falando. Não, sem dúvida. Bom, não existe mobilidade social porque o modelo, o projeto econômico que foi instaurado no Brasil desde a derrubada da Dilma é um projeto de enfraquecimento do Estado, um projeto que torna a sociedade brasileira cada vez mais estamental. O que eu quero dizer com estamental? Estática. Ela não é exatamente isso que você disse. Ela não existe a possibilidade do cidadão melhorar de vida. Por quê? Porque programas sociais foram desmantelados, o Estado foi enfraquecido, direitos trabalhistas. A reforma trabalhista não foi uma reforma trabalhista, foi uma deformação total e a inversão dos polos, né, do incentivo ao empreendedorismo, vamos dizer assim, todo mundo deve ser empreendedor, que é assim você tira do Estado a responsabilidade. Então, desde 2016, isso que vem acontecendo com o Brasil. E a ideia do projeto ultraliberal, que é completamente antagônico a uma sociedade próspera, porque ele visa um pensamento egocêntrico, individual, exacerbado. Então, inviabiliza a mobilidade social. O cidadão já não tem... Num país onde a desigualdade social é tão absurda quanto a nossa, o Estado ser enfraquecido por grupos políticos, ele só tem um interesse: é fazer a manutenção dos privilégios daqueles que sempre tiveram a concentração vamos dizer assim, da nata, né, do topo da pirâmide, para achatar e deixar cada vez mais essa população sem condições de melhorar de vida. Ele é um projeto, não existe, é isso que é importante a população entender. Não existe, no caos onde nós estamos vivendo hoje, não existe erro de desvio. Foi calculado. Todos esses resultados, 33 milhões de pessoas passando fome, uma alta de informalidade, de desemprego, tudo isso é resultado de uma política, de um projeto de poder muito bem calculado. Isso que as pessoas precisam entender. Infelizmente, a economia é um assunto com um linguajar, assim como o direito também infelizmente, muito restrito. Então, ela dificulta que a população que mais precisa entenda. Então, é importante passar para ela, para o povo, né, para a população, que os nossos problemas de hoje não são problemas que a culpa é da Ucrânia, a culpa é do Putin, não existe essa terceirização dos problemas. A responsabilidade do nosso contexto atual, tão trágico quanto está, economicamente falando, para a população, e foi calculada de forma bem planejada, porque a agenda e o projeto de poder ultraliberal tem como objetivo exatamente isso: a extração daquilo que é do povo para concentrar naquilo que é da elite, para a elite. Uma transferência. Existe um sociólogo inglês que ele fala muito bem disso. O neoliberalismo é isso: é a transferência da riqueza, a forma mais eficiente de transferir riqueza da população para os ricos. E é isso. E é isso que está acontecendo. É uma implosão do Estado para a população e vamos dizer assim, uma força
direcionada para as elites. O Estado está servindo as elites, infelizmente. Bom, isso não é novidade, né? Se a gente pensar que a Revolução Burguesa ela traz esse escopo de igualdade, né? De fraternidade e etc. Mas, na realidade, a gente percebe claramente, desde a sua configuração, que era a descentralização do poder, mas a concentração num outro grupo, né? numa outra parte da sociedade, já naquela época no campo medieval, que já detinha ali os modos de produção, alguns modos de produção, e a ordem financeira também já estava na mão dessas pessoas. Então, essas famílias estão aí até hoje, né? E só uma pontuação. A democracia fragilizada e de forma muito eficiente com a pobreza. Lutar pela democracia é lutar pela redução da desigualdade social. A pobreza enfraquece qualquer democracia. Esses dois planos precisam sempre estar juntos, alinhados. Não existe vamos lutar pela democracia. Então vamos falar sobre o nosso projeto econômico. O nosso projeto, a nossa agenda econômica não está caminhando junto com a democracia. Porque quando a gente mira por uma democracia forte, a gente mira também por um programa que faça redução de desigualdade social. Um Estado que se preocupe com a população que mais precisa, que invista em programas sociais. Não existe essa separação. Você acha que, economicamente, a gente tem a possibilidade de fazer algum tipo de retomada? Eu não sei se nós, em algum momento, conseguimos aplicar a escola econômica de Frankfurt, mais marxista, no nosso plano econômico. Mas, em alguma medida, nós tivemos um pouco mais de distribuição de renda em algum momento. Quando você tem, declaradamente, uma escola econômica como a de Chicago, você tem um campo muito predatório, né? Essa coisa do mercado se autorregulamentar, e isso a gente sabe que não funciona, porque na medida em que as corporações vão engolindo as outras, as pequenas empresas, a gente vai tendo uma anomalia muito grande no campo do microempresariado, nessa questão daquele sujeito que gera um emprego lá na ponta. Então ele começa a ficar sem recurso, ele começa a ficar sem como manter a sua própria empresa e acaba sendo engolido pelas grandes corporações. E é isso que a gente percebe claramente quando, numa reunião, por exemplo, ministerial, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, fala assim: nós vamos privilegiar os grandes, ponto final. É isso que a gente vai fazer. Nós já colocamos uma granada no ponto, nós colocamos uma granada no bolso do inimigo. Então, a gente tem alguma perspectiva disso, assim, com uma nova escola econômica? Como é que você enxerga isso, Vanessa? Assim, a gente precisa entender que existe, é preciso, para mudar vamos dizer assim, para fazer essa mudança, a gente vai ter que passar por uma coisa muito importante, que é entender o valor do voto. A mudança de um projeto econômico precisa de um alinhamento entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, as eleições desse ano precisam focar na importância da governabilidade do Lula, para que se possa fazer uma retomada e conseguir a aprovação de programas importantes para que ele não seja escravo do Lira. É importante que se tenha um Congresso composto por pessoas que tenham esse mesmo pensamento. É impossível, obviamente, porque a gente vive uma democracia, que a gente não vai conseguir
colocar, vamos dizer, todo mundo, né? Mas tem que se fazer um esforço para se passar a importância do voto do deputado federal, do senador. Esses votos são importantíssimos, tanto deputado quanto senador. Essa configuração é que faz com que a gente possa pensar nessa mudança de agenda econômica, porque a mídia vai ser contra. A mídia não, a gente sabe o que ela defende e como ela se comporta, porque a gente viu ao longo do governo Lula e governo Dilma como foram as impressões, né, as informações que a mídia passava em relação a isso. Então, para haver essa mudança, é preciso mudar a configuração do Congresso. Existem muitos figuras. O Maia, Rodrigo Maia foi um grande representante do neoliberalismo. Arthur Lira, não preciso nem comentar. Então, é importante que, para que se tenha essa mudança, tenha também essa consciência de que precisa ter uma governabilidade para o Poder Executivo. Estamos diante do maior desafio democrático desde a redemocratização do país? Sim. Sim. Até porque, mas não começou agora, né? Todo esse. Eu até vi hoje uma coisa muito interessante que eu vou até ler um pouco mais sobre a ascensão da extrema-direita, né, ter vindo de forma muito bem associada com a Lava Jato. A Lava Jato foi um dos pontapés, vamos dizer assim, talvez o pontapé mais eficiente, mas talvez o assunto, o mensalão talvez tenha sido o start, que é a questão do combate à corrupção de forma muito, vamos dizer assim, não explicativa, muito... ela foi completamente distorcida para que se pudesse fazer uma perseguição ao partido político que é a principal oposição à extrema-direita. Então, estamos no ápice da nossa maior, vamos dizer assim, do nosso maior desafio pós-Constituição de 88. Talvez considero que, infelizmente. E acho que talvez essa seja uma das eleições mais tensas que a gente possa ter. Se tivermos segundo turno, então, mais ainda. Pois é. Vanessa, eu queria te perguntar também sobre essa não só do processo de desse desafio do nosso o maior desafio do nosso processo depois da redemocratização, mas também do desafio pessoal que cada um de nós temos, né? De avaliar tudo isso que nós conseguimos, assim, ter uma democracia de baixa incidência. Não é uma democracia em que esteja totalmente forte, coesa, ela é uma democracia de baixa incidência porque ela não chegou em todos os lugares, né? Nós não temos, por exemplo, nas periferias do país, democracia de fato. Nós não temos nas periferias das grandes cidades a democracia. Então, o toque de recolher continua, a violência continua, as pessoas continuam morrendo e tal, né? Por não terem os seus direitos fundamentais garantidos, né? Seja ele no campo da saúde, da educação, da segurança, da cultura, do lazer, né? Isso tudo faz parte
do fortalecimento da democracia em todos os níveis e em todos os lugares do Brasil. O que acontece é que a gente não consegue fazer esse exercício contínuo desse momento que a gente está vivendo. Então, às vezes, a gente tem recaídas, porque o país é um país violento até desde a sua concepção como descoberta, ele já é violento, né? Como que você percebe também esse papel de cada cidadão, de cada pessoa? É óbvio que a gente estava falando até nos bastidores antes de começar a gravação sobre a necessidade primeira que o sujeito tem, que é levantar cedo e ter que trabalhar, porque ele precisa sobreviver, precisa comer, né? E isso é uma condição sine qua non, uma condição real, uma condição que ele não tem outra alternativa a não ser fazer isso. Então, como que a gente vai chegar nessas pessoas? Como que essas pessoas precisam ter esse tipo de acesso? Porque nós temos agora, por exemplo, a PEC que vai distribuir recursos, nós temos orçamento secreto, nós temos uma série de coisas que estão montadas aí que a gente não consegue passar, de fato, assim, para o cidadão comum, para que ele entenda aquilo que está acontecendo. O que é um orçamento secreto? Porque esses nomes eles vão dando nome e a imprensa vai falando essas coisas porque não sei se é porque fica mais fácil ou porque se tem algum outro interesse também, mas a realidade disso tudo é que existe uma canalização de recursos públicos sem nenhum tipo de transparência, né? E não tem nenhum tipo de transparência e ele pode ser gasto da forma que quiser. Como é que você percebe isso e como é que a gente faz essa informação chegar para as pessoas? Porque essas informações precisam chegar para aquela pessoa que é mais simples, para aquele pessoal que trabalha na construção civil, para aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, com as limpezas das cidades, com serviços gerais. Não que as pessoas sejam boas, mas que as informações não chegam para que ela entenda de fato o que está acontecendo. Como é que você vê tudo isso? Bom, você perguntou inicialmente sobre o nosso papel, né? Bom, são muitos assuntos dentro desse mesmo tópico. O modelo capitalista, ele implode um valor muito básico que uma sociedade próspera tem que ter, e tem. A consciência solidária. A partir do momento em que você tem aquela busca incansável e só visa você esquece do coletivo e passa por cima. Hoje, na sociedade brasileira, através de questão histórica dela, construção, o projeto econômico, tudo isso gerou e gera até a história da nossa classe média. Ela não tem essa preocupação. A gente não tem muito essa preocupação com o próximo. Isso é básico para que a gente tenha uma construção de sociedade no sentido real da palavra. Porque enquanto não se tem um pensamento coletivo, não tem sociedade. É uma busca individualista, selvagem. Então, qual o nosso papel nesse momento? O nosso papel, aquele que tem um mínimo de conhecimento, que pode contribuir, qualquer ajuda já ajuda. Então, você parar numa fila de açougue ou de um supermercado, você ouviu alguma coisa, você conversa, você ouve, num ponto de ônibus. Esse trabalho de formiguinha, ele é muito importante. Hoje nós temos as redes sociais. A gente fala. Eu tenho lá o meu perfil no Twitter. Mas eu não sei se eu consigo atingir aqueles que não estão fora da bolha. Porque esses são os mais importantes, na minha opinião.
A minha bolha pensa como eu. Mas eu preciso que pessoas que não compartilhem do meu pensamento comecem a enxergar e tenham essa visão, que é a visão de que existe um problema sério que é básico de interesses de elite que querem uma deformação da sociedade brasileira a ponto de que a gente está agora numa vergonhosa realidade de 33 milhões de pessoas passando fome. E não é um erro de desvio, não é uma coisa súbita que aconteceu por um problema de safra, temperatura, não é nada disso, sabe? O trabalho e a responsabilidade individual é um compromisso que a gente tem que ter com o coletivo. É de querer passar de forma paciente e sabe, humana, um vocabulário simples e linguagem simples, as pessoas que geralmente são as pessoas que estão sendo mais afetadas por essa porcaria de projeto de poder ultraliberal. É um desafio, né? É um desafio. Bom, deixa eu fazer Deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu fico, enquanto a Vanessa estava falando, eu estava olhando o perfil do Instagram dela para a gente ir achando algumas perguntas também aqui, para a gente ir discutindo esses assuntos que são importantíssimos para nós todos. Eu acho que depois de tudo isso que a gente está vivendo, nós vamos conseguir amadurecer muito, se Deus quiser, com relação à sociedade brasileira. Um minutinho só, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Banqueta e pelas ondas do rádio, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Vanessa Carvalho, que também não deixa de ser uma produtora de conteúdos, e a gente precisa realmente produzir muito conteúdo, porque a gente precisa entender qual é a lógica dos algoritmos e como isso pode ajudar a gente não a destruir, como a ideia de guerra híbrida, né? Ou guerras híbridas, revoluções coloridas, como queiram. As redes sociais trabalham muito nesse sentido também, mas a gente está tentando fazer com que o algoritmo entenda que há, até no campo digital, uma resistência nesse sentido. Vamos tentar usar as redes sociais para amplificar aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa amplificar, que é usar as redes para chegar no maior número de pessoas, para que a gente possa fazer das redes um campo também de luta e resistência para diminuir a desigualdade social. Vanessa, a pergunta que a gente precisa se debruçar nesse segundo bloco
como que a gente tem conseguido, vamos dizer assim, que é um desafio muito grande, como é que a gente tem conseguido voltar para o mapa da fome, como que o Brasil tem 33 milhões de famintos, pessoas que estão passando fome mesmo, e quase 150 milhões de pessoas em insegurança alimentar, ou seja, come alguma coisa durante o dia, pão, alguma coisa, mas não tem mais nada. Então, ou se come sem os nutrientes necessários, e por aí, tantas coisas, né, nesse sentido. Vamos pensar um pouquinho nisso, vamos falar um pouquinho disso. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que falar como cidadão mesmo, né? Como que a gente pode pensar isso, o tamanho da nossa responsabilidade com relação a essa política necroliberal que a gente está vendo hoje. Bom, primeiramente lembrar que ela foi pensada, né? Ela não deu... Ninguém chega a 33 milhões de pessoas passando fome em um lapso de 2 meses, né? A população foi esquecida à medida em que o modelo, o projeto, a agenda econômica foi modificada. A partir de 2016, com Temer, muitas medidas de enfraquecimento do Estado e de redução de programas sociais iniciaram, né? Já começa ali, já começa um problema sério, que foi a questão da política de preços da Petrobras, e a gente sabe o quanto os combustíveis impactam nesse país, porque tudo, basicamente, é feito através das estradas. Então, encarece, inflação, tudo isso gera uma bola de neve. Então, vai se juntando, as políticas vão se juntando a ponto de se aumentar a miséria a esse ponto, que é combustível aumenta, a gente está num governo que há 4 anos não tem a correção a política de salário mínimo, não existe, né? Praticamente, porque o salário mínimo não aumenta acima da inflação há 4 anos, e o poder de consumo se reduz cada vez mais, a informalidade batendo números assustadores, e para a cereja do bolo, né? A gente teve um período de pandemia em que o governo demorou a prestar assistência à população, foi em segundos para as instituições financeiras, mas para a população o valor foi um debate incansável, e esse assunto precisa ser um assunto incansavelmente debatido durante essas eleições, porque é uma bandeira do Bolsonaro explorar o auxílio emergencial de forma errada, que foi defendido pelo Paulo Guedes inicialmente por um valor de R$200, foi a oposição que quis um valor maior. Então, o que fez a gente chegar nesse cenário trágico de 33 milhões de pessoas passando fome? A junção de várias políticas erradas, porém de forma calculada. A população mais fragilizada e mais refém da miséria e da necessidade que a gente ficou exposta durante a pandemia, e o governo fazer chantagem, trocas, né, naquele momento em que estava todo mundo precisando de ajuda, e ele fazendo aquela campanha contra o isolamento social e fazendo discussões sobre o valor de forma, sabe, como se uma chantagem com as pessoas num nível vergonhoso demais, revoltante, assim, digno de diversos palavrões, que não é apenas desumano, sabe? É absurdo. Então, nossos 33 milhões de pessoas passando fome no país hoje é reflexo
disso tudo. E, para piorar, ele ainda consegue fazer esse absurdo, que é acabar com o Bolsa Família, programa extremamente importante num país desigual como o nosso, destruir o programa a ponto de querer botar o Auxílio Brasil com a possibilidade de empréstimo consignado, que até os bancos se recusam a fazer com a taxa de juros que eles permitiram. Então, o estrangulamento e a fome no Brasil foi calculado. Foi calculada porque ela alimenta, a fome do povo alimenta a riqueza de algumas elites. Vanessa, antes da gente acabar esse bloco, eu queria também te perguntar sobre como que você vê essa transmutação do capitalismo que traz hoje o sujeito como empreendedor de si mesmo, né? Que o Rafael Valim falou uma coisa interessante aqui no programa. Ele falou que esse modelo que a gente está vivendo de sequestro da subjetividade é tão forte que o sujeito consegue ir para a rua defender o fim dos seus próprios direitos, né? Como que você vê? É um sucesso, né? Assim, se você for pensar no modelo neoliberal, nesse modelo econômico que a gente vive hoje, de colocar toda a responsabilidade dos fracassos sociais nas costas da própria pessoa, como se o Estado não tivesse nada a ver com isso, né? Como se a não mobilidade social, a não oportunidades, né, de melhora do seu capital cultural, essas coisas nesse sentido, não fosse responsabilidade do Estado, né? Quando nós temos, por exemplo, metade da população brasileira sem saneamento básico, né? Nós temos 10 milhões de pessoas no Brasil que não têm banheiro em casa. Então, isso tudo vai somando, né, às condições que nós temos sociais e esbarramos nisso. Então, o sujeito ele internaliza uma responsabilidade que não é dele, que seria uma responsabilidade do Estado, e que tem sido estudado agora um modelo que é chamado de tecnofeudalismo, que é uma nova forma de feudalismo que aparece nesses tempos modernos. Como é que você vê tudo isso? Ou seja, o sujeito, no feudalismo, ele arrendava a terra do senhor, então ele precisava do dinheiro, ele tinha que dividir com o senhor da terra aquilo que ele produzia, né? E aqueles insumos que ele precisou pegar, ele teria que pegar ele teria que pegar com uma outra pessoa, com o próprio senhor da terra ou com uma outra pessoa, isso no feudalismo, e ali ele ficava ali com 20%, 30% só do que ele produzia. O resto seria, hoje, no modelo tecno-feudal, seria o sujeito que pega o seu próprio equipamento, coloca ele a serviço do sistema, ele tem um recurso, ele põe o recurso dele, então ele deixa uma parte do recurso para o aplicativo, outra parte ele deixa para o banco, que ele tem que pagar o carro, e tem a depreciação do equipamento, né? Seja moto, seja carro, seja qualquer outra coisa. Como que você vê esse modelo feudal moderno que a gente está vivendo? Ele veio junto, o projeto ultraliberal ele vem assim no pontapé. A Dilma fez o discurso de saída dela, foi perfeito. Ela diz exatamente o que ia acontecer depois que ocorreu o golpe. A reforma trabalhista, junto com aquele grupo político que tem muita influência na mídia e são parceiros na mídia também, começaram, através da reforma trabalhista, aquela ideia de que precisava modernizar. Aí vem a ideia de que você pode ser dono do seu próprio nariz, né? Você não precisa, você pode ser empreendedor. Eles colocam até um nome bonito, como se você fosse um empresário, né?
como se você fosse, se tivesse melhores, a sua realidade fosse muito melhor sendo dono do seu próprio negócio do que ter direitos trabalhistas. E a mídia vem junto, né? A mídia vem junto porque você liga, existe até uma campanha, acho que na Globo, do empreendedor. Eles têm alguma campanha em relação a isso, agora eu não lembro exatamente como é. Mas foi uma enxurrada de informação para que a população pensasse que ser empreendedor é melhor do que ser trabalhador, do que ter uma carteira assinada, a ponto de que é exatamente isso que você disse, a ponto do cidadão defender aquilo que é contra ele mesmo. É um nível de alienação e de deturpação da realidade, porque o interesse é beneficiar e alimentar cada vez mais a riqueza dessa pequena parcela da população enorme. Então, tudo eles fazem tipo eles fazem um alinhamento, né, da campanha. Então, o governo começa com a reforma trabalhista, a mídia começa com essa... E é sutil. Não pensem que é uma coisa assim objetiva, clara e explícita. É sutil, é um personagem na novela de maior audiência da televisão que começa a ter o empreendedor, é o comercial que começa a falar sobre o empreendedor, é o banco mostrando que você deve ser empreendedor. Então, uma lavagem cerebral para que você pense que ser empreendedor é mais assim importante do que ser um trabalhador, que é difícil você chegar hoje em dia e conversar com alguém e você não ouvir dessa pessoa que você, mas eu quero ser dono do meu próprio negócio. Eu quero ter o meu horário. E aí, esse pequeno empreendedor começa a ficar contra aos governos de esquerda, porque ele começa a achar que aquele governo de esquerda ele traz um custo para ele, porque o governo de esquerda defende o direito trabalhista. Aí é uma inversão completa. E o que o sistema consegue? O sistema consegue fazer com que o trabalhador, que não é empreendedor, ele continua sendo, porque não existe essa divisão na classe. Você vende a sua mão de obra, acabou. É isso mesmo, não adianta. Tem uma classe que explora e outra que é explorada. Ela consegue convencer a classe explorada que ela não é pertencente àquela classe, que ela tem que defender os interesses da outra, porque ela não pertence à outra. Então, uma alienação profunda, é muito preocupante. Assim. É um nível que a gente tem que desconstruir essa narrativa que foi massivamente imposta na cabeça do brasileiro desde 2016. Desde 2016, não. Antes disso. Porque a demonização do Estado teve muita força através da Lava Jato. Eu já nem aguento mais falar da Lava Jato aqui no programa. Assim. Eu falo da Lava Jato desde quando ela nasceu, em 2015, né? Que é uma deturpação completa do sistema acusatório, né? Que a base, teria que ser a base do direito penal nosso, e ela, junto com esses irresponsáveis, nos colocaram nesse mundo teratológico que nós estamos vivendo, né? Vanessa, eu vou fazer o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final. Eu queria deixar, nessa parte final, eu vou deixar em aberto para que você deixe uma mensagem para todos nós, brasileiros e brasileiras, que precisamos muito de uma luz no fim do túnel. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com a Vanessa Carvalho. Não saia daí.
Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum, para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final, né, do Cultura Geral. Esse que é um dos programas que mais tem realizado entrevistas importantes com relação à defesa da democracia. Obviamente que a gente não está aqui, nós não temos aqui a grande mídia, né, colocada, mas representamos aí quase 200 mil pessoas nesse nicho que a gente, mais de 200 mil pessoas nesse nicho que a gente está inserido, com mais de 65 mil inscritos e assinantes. Vanessa, esse mundo que a gente está vivendo é um mundo, como disse o Cacai aqui, no Brasil, teratológico em alguns campos. Por exemplo, nós não sabemos de onde saíram essas pessoas, né? Mas temos a certeza que saíram do mundo da teratologia. E isso nos faz pensar como que a gente vai devolver esses seres para o seu lugar. Porque o Bolsonaro é menor do que o bolsonarismo, isso todos nós sabemos, né? E isso vai ser um desafio gigantesco, voltar com esses seres para os seus devidos lugares. Deixa um recadinho para a gente. Bom, esse vai ser um trabalho complexo e vai precisar das instituições. Elas vão precisar funcionar normalmente, porque essas criaturas começam a ser fragilizadas quando elas começarem a ser julgadas e expostas como elas realmente são. E a gente vai precisar do judiciário, vai precisar do legislativo e muito de todas as instituições, sem exceção. A mídia também, começando a narrar as coisas como elas são, colocando os nomes nos seus devidos lugares. Talvez a minha mensagem final seja uma coisa mais humana. Eu acho que a sociedade brasileira expôs o seu pior lado através do bolsonarismo. Mas eu acho que ela é capaz de
minimizar essa coisa horrorosa que ela colocou para fora. E ela vai ter que começar através de um pensamento mais solidário. Não é só o discurso do amor, mas é através das atitudes. É através de um voto consciente, através de uma preocupação com o seu próximo e de uma responsabilidade social, de não querer ser melhor do que o outro, tirar esse pensamento, essa lógica ultraliberal, egocêntrica, individualista, selvagem, e internalizar de forma simples que a nossa sociedade só vai crescer e prosperar se tivermos uma consciência coletiva solidária. Se preocupar com aquele que está passando fome, que não me interessa, eu quero um governo que faça o melhor para mim. Não. O governo que deve ser eleito é aquele que vai ser melhor para a maior parte da população. Ser mais humano, a gente está precisando disso. Depois de tantos anos de discurso de ódio nesse país, a gente precisa resgatar um pouco de humanismo, eu acho. Vanessa, eu queria te agradecer demais, estava aqui olhando o seu perfil, queria te agradecer demais por esse carinho, por essa ternura, por nos ajudar a compreender esse momento. Eu acho que é fundamental que nós consigamos fazer essas conversas, né? E tentar sair da nossa bolha também para falar para as pessoas, né? Que elas precisam nos ajudar nessa grande batalha que a gente tem entre civilização e barbárie. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Muito obrigada mesmo. E a honra foi toda minha, viu? E um prazer imenso. Muito obrigada. Espero te ajudar de alguma forma. Está nos ajudando. Toda vez que vem uma pessoa no programa que consegue elucidar essas questões, nos ajuda demais. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã aqui no Cultura Geral com mais uma pauta super especial, tanto na TV Banqueta quanto na Rádio Cultura de Curitiba pelas ondas do rádio. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.